necessárias à salvação. Ao final, eu vou abrir, evidente, para perguntas, mas assim, eu não pretendo ficar entrando em tema polêmico. Então, às vezes, dependendo da pergunta, às vezes eu falo, ó, isso aí é muito polêmico, é porque eu realmente não quero entrar, não é que eu estou fugindo, é porque eu não quero que seja uma aula para a gente ficar falando mal do clero, nem nada, é aquilo que realmente importa e que vai fazer diferença na salvação da nossa alma e das outras pessoas. Então, o título, né, da aula é o que é uma heresia. E aí eu já gostaria de começar com uma citação do Catecismo da Igreja Católica, que está no 2089. Está aí na folhinha de vocês. 2089. Ele vai falar sobre a definição de heresia. E ele começa falando assim, ó, 2089. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Aí ele fala também sobre a apostasia, o repúdio total da fé cristã, cisma, que é a recusa de sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Tá, resumindo aqui o que eu quero falar. A heresia, ela é a negação de qualquer verdade da fé após a recepção do batismo, ou seja, quem pode cometer a heresia? Quem é católico. Quem é católico, quem já foi batizado após a recepção do batismo. Então a pessoa, ela está dentro da igreja e estando dentro da igreja, ela nega qualquer verdade que se deva crer com fé, certo? Esse é aquilo, né, que o catecismo traz aí como o herege. Então, quem é o herege? É o católico, é alguém que está lá dentro, que se decidiu, que escolheu por viver a fé católica, ninguém o obrigou, ele escolheu estar ali e ele nega alguma verdade de fé. Eu não tinha programado de falar isso não, mas assim, até tem uma pregação do padre Paulo Ricardo, que ele começa a falar, né? Imagina que alguém, ele se decide por livre, espontânea vontade, ingressar na torcida organizada do Flamengo. E aí ele assina a carteirinha, ele se decide por ser flamenguista, ele vai lá pro jogo, ele tá lá no estádio junto com a torcida organizada, a galera da carteirinha, e ele tá lá vestido a camiseta do Corinthians, cantando o hino do Corinthians. E os caras vão lá e chamam a atenção dele. Cara, você é aqui da torcida organizada do Flamengo, por que você tá aí torcendo pro Corinthians, né? E aí o cara responde, não, mas eu sou livre, e a minha liberdade, né? A sua liberdade você tinha antes, né? A hora que você decidiu por se inscrever na torcida organizada do Flamengo, a partir de agora você é membro aqui. Se você não está satisfeito, você sai, né? Então, essa é a comparação, né? Uma comparação boba, mas para a gente entender. A pessoa é livre? Ela é livre para entrar, mas a partir do momento que ela se decide por ser católico, a partir daí existe uma doutrina, e é isso que a gente tem visto. Hoje já é a 10ª aula. É isso que a gente tem visto, existe uma doutrina. E justamente, né, às vezes pode ser que vocês já são membros da igreja já há muito tempo. Talvez ministro da Eucaristia, talvez coroinha, acólito, sei lá. Às vezes frequenta a missa já há 10 anos, todo domingo. E talvez pode ser que alguém aqui nunca tenha ouvido falar sobre muitas coisas que a gente já falou nas aulas, né? Talvez a nossa 5ª aula foi a diferença de pecado mortal e venial. Às vezes a pessoa fala, cara, eu tô na igreja faz 30 anos, eu vou na missa todo domingo, eu nunca ouvi falar essa diferença, né? A aula da Camila, que ela falou sobre os 7 sacramentos, que jorra do lado de Nosso Senhor. Thaís, mas eu já fiz todos os sacramentos que podia, eu fiz a crisma, primeira comunhão, batismo, confissão, casei, recebi unção dos enfermos, já recebi tudo que podia receber de sacramento, só não foi ordenado padre. Como é que eu nunca ouvi falar, né, sobre isso? Ou a Érica, né, na aula passada, ela falou que a missa é o santo sacrifício de Cristo na cruz. Até meu avô na missa, eu nunca ouvi falar disso, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês, muito provavelmente, de fato, nunca ouviram falar isso, né? E o objetivo dessa aula é explicar o porquê, né? Por isso que eu disse, é uma aula incômoda, porque vocês vão entender um pouco o porquê que vocês frequentam a missa, tá lá no banco da igreja todo domingo,
língua, às vezes é de alguma pastoral, pastoral da acolhida, pastoral do disso, pastoral do não sei o quê, catequista, já fez curso disso, já fez curso de formação e talvez nunca tenha ouvido falar algumas coisas que a gente falou aqui. E uma coisa, gente, o que a gente falou aqui nas nossas aulas é o básico. A gente não falou nada muito, nossa, é um curso de teologia, a gente está saindo aqui com um diploma de teologia. Não, a gente está falando realmente o básico. Tanto é que a gente separou o quê? 12 aulas. Pensa, a gente está resumindo 2000 anos de doutrina, de história, de santos, em 12 aulas. Então, o que a gente está falando aqui é realmente o básico. Né? Não é nada muito evoluído, não é nada muito avançado, né? Uma coisa que só os padres sabem, só quem é bispo sabe. Não, isso é o básico da nossa fé. E aí, o que acontece? Eu gostaria de citar, já que São Paulo diz na carta aos Colossenses que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, que é a igreja, né? Nós somos a igreja. Portanto, não pode haver uma separação entre cabeça e corpo. Então, a vida da cabeça é a mesma vida do corpo. E o que foi a vida da cabeça, que foi Cristo? Foi só perseguição, não foi? Como que foi a vida de Cristo? Na vida de Jesus houve perseguições externas. Fariseus, saduceus, o povo judeu, os romanos, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. Tudo isso na vida de Jesus. E além disso, das traições externas, né, das perseguições externas, houve traições internas ali. Teve Judas Iscariote que traiu, teve o próprio Pedro, né, que foi o primeiro papa, que o negou por 3 vezes. Seus próprios familiares, tem uma passagem que fala que os familiares dele achavam que ele era louco. Ou seja, ele teve incompreensões e traições por quem estava ali com ele. Quem eram os membros da igreja dele. Judas era membro da igreja dele. Estava ali na última ceia, foi ordenado sacerdote. Pedro, o primeiro papa, o negou. Então, a vida de Cristo sempre foi essa. Sempre foi marcada por traições, sempre foi marcada por perseguições. Gente, nós que somos igreja, nós somos o corpo místico de nosso Senhor. É óbvio que a nossa vida não vai ser diferente. Se a vida de Cristo foi essa, não fica achando que a vida da igreja vai ser 1000 maravilhas. A vida da igreja nunca foi 1000 maravilhas, nunca foi. E não será. Né? Como foi a vida da igreja? A vida da igreja foi como a vida de Nosso Senhor. A vida de Nosso Senhor não foi marcada por perseguições? E a vida da igreja? Também. Não foi? Desde o início, gente. Mas São Pedro, São Paulo foram mártires. Desde o início, sempre foi. O próprio Cristo. E nunca deixou de ser. Você pode pesquisar. Em todos os séculos, houveram mártires. A igreja, ela sempre foi perseguida por fora, que foi esse pessoal, né, que perseguiu. Lá no início, os romanos, né, o Império Romano perseguiu. E aí fez tantos mártires, inclusive São Sebastião, que é o nosso padroeiro da nossa cidade. Sempre houve essas perseguições externas, diversos regimes políticos ao longo de toda a vida. Né? Quantos regimes políticos que perseguiram a igreja, quantos governantes que chegaram, a primeira coisa que fizeram foi perseguir os cristãos em diversos países. Isso sempre aconteceu, perseguições externas. Só que também sempre aconteceu as perseguições internas, como na vida de Nosso Senhor. Da mesma forma que houve as perseguições externas, houve as perseguições internas. E o que são essas perseguições internas? É exatamente isso que o catecismo, que eu acabei de ler, chama de heresia. Então, o que é heresia? É um Judas Iscariotes dentro da igreja. É um Pedro negando Cristo. São os próprios familiares chamando Jesus de louco. Isso não é uma coisa de falar assim, nossa, olha o que está acontecendo na igreja hoje. Cara, sempre aconteceu, isso não é novidade. Sempre aconteceu. Só que as heresias foram mudando de roupa, elas foram trocando de roupa. Elas foram mudando, né? E aí, aqui, né, eu trouxe uma definição do Catecismo de São Pio X, aquele que eu sempre indico lá de perguntinha e resposta. Uma das perguntinhas é, o que é uma heresia? E aí a resposta está lá no 363, a heresia é um erro culpável de inteligência, pelo qual se nega obstinadamente alguma verdade da fé. Obstinadamente, a pessoa teima em negar aquilo, ela teima em afirmar um erro, né? Obstinadamente, não, é isso aqui mesmo. E aí todo mundo fala, não, tá errado, não é isso que a igreja ensina, não é isso a doutrina. Não, é isso sim, obstinadamente, isso é heresia, né? E as heresias, elas sempre entraram
de todos os séculos, se a gente for estudar, elas sempre entraram pela porta do clero. Por quê? Porque leigo, hoje em dia, nós leigos, nós temos, né? Nós temos esse papel hoje, eu posso estar aqui à frente de vocês falando. Mas os leigos, antes do Concílio Vaticano II, eles não tinham toda, né, essa autoridade de vir aqui falar. Sempre foram os padres que ensinaram. E todas as grandes heresias, elas entraram por meio de alguém que era do clero. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Sabélios, ele desafiou o dogma da Santíssima Trindade. Então ele falou, não, né, não existe a Santíssima Trindade, não há, né, três, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Depois teve Ário. Todo esse pessoal aqui eram bispos, eram padres, eram do clero. O Ário, ele não reconhecia a divindade de Nosso Senhor. Essa foi uma das grandes heresias dos primeiros séculos, né? Ela foi combatida por Santo Atanásio. Depois Nestório, ele dizia que Maria não é a mãe de Deus. Depois Macedônio dizia que o Espírito Santo não é Deus. Depois o Pelágio, ele dizia que não há o pecado original, que a gente consegue ser santo assim quase que as próprias unhas, né? A gente consegue por esforço próprio ser santo. Depois houve a heresia dos iconoclastas, que eles proibiram o uso de imagem. Depois houve essa outra heresia aqui, Benedário, ele negou a presença real de Cristo na Eucaristia. E depois houve o próprio Lutero, que era um frei, Martinho Lutero, o frei, né? Ele foi o que negou a tradição, o magistério, só a Bíblia é o que vale e tal, e criou o protestantismo. Gente, isso tudo partiu de quem? Partiu dos próprios sacerdotes, dos próprios bispos, sempre partiu deles, né? Não é novidade que há Judas Iscariotes dentro da igreja. Isso, infelizmente, sempre aconteceu, desde a época de Nosso Senhor. E todas essas heresias, como é que foi combatido isso? Como que aconteceu? Então, a igreja ela se reunia e ela fazia concílios. O que é um concílio? Concílio é uma reunião das autoridades eclesiásticas, com o objetivo de discutir alguma coisa. Até tem um exemplo de um concílio que aconteceu ainda aqui no tempo dos apóstolos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O que aconteceu? Atos 15. Teve uma questão lá, né? Vai circuncidar ou não vai? E aí, o que aconteceu? Houve uma reunião dos apóstolos em Jerusalém, capítulo 15, versículo 6. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. E não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Então, o que se tratou, né? Esse primeiro concílio que aconteceu na igreja aqui, que foi o concílio de Jerusalém. Então, eles estavam discutindo, os pagãos, né? Estavam se convertendo. A gente vai circuncidar eles ou não? A circuncisão era um símbolo do povo judeu. Mas esse povo não é judeu, esse povo é pagão. E aí, vamos circuncidar ou não? Foi uma questão. Uns queriam circuncidar, outros não. Como que eles fizeram? Se reuniram. Ali, os cabeças, né? Os cabeças da igreja sentaram e definiram. E aí, o que ficou decidido? Não, a gente não vai circuncidar. Foi decidido isso. Então, quer dizer, desde o princípio, a igreja sempre resolveu os problemas assim. Então, levantou um cara lá, levantou uma questão. Mas Maria não é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Opa, mas peraí, Maria é mãe de Deus, não é? Então vamos sentar aqui, vamos fazer um concílio. Fizeram um concílio e saiu um dogma, Theotokos, Maria mãe de Deus. E assim foi. Beleza, né? Assim foi caminhando. E aí aconteceram, né, alguns concílios chamados concílios ecumênicos. O que é ecumênico? Hoje em dia a palavra ecumênico,
está um pouco distorcida, as pessoas acham que concílio ecumênico está todo mundo de todas as religiões. Não, concílio ecumênico é que reúne todos os bispos da igreja. Até hoje nós tivemos 21 desses que foram concílios ecumênicos, que estava todo mundo. Até esse que eu citei, né, o de Jerusalém, que está em Atos dos Apóstolos 15, não é considerado um concílio ecumênico. O ecumênico é aquele que reúne todo mundo, todos os bispos do mundo inteiro, vamos sentar e vamos discutir. E aí, tem aí a listinha, tá na segunda página, de todos os concílios que já aconteceram, os 21. Né? Vocês sabiam disso? Que a igreja já se reuniu com todos os bispos do mundo inteiro por 21 vezes para definir alguma coisa? E aí eles discutiram, né? Então, o primeiro que teve, que reuniu todos os bispos do mundo inteiro, foi o concílio de Niceia, no ano de 325. Qual foi o assunto principal? Combater a heresia do bispo Ário. Lembra que eu falei do Ário na primeira página? O Ário era aquele que não reconhecia a divindade do Nosso Senhor. Então vamos aqui discutir. Será que o Ário está certo? Será que o Ário está errado? O bispo aqui está falando, vamos dar voz para o bispo falava, vamos debater. Não, chegaram na conclusão que o cara estava errado. Não, o Ário, meu querido, é o seguinte, você está errado. Nós definimos isso aqui em concílio. Se você quiser seguir isso aqui que foi definido, tudo bem. Se não, você está fora. Está fora. Vai fundar sua igreja, vai ser de outra religião. Por quê? Porque foi definido isso aqui. A partir de agora, isso aqui foi o que foi definido. E assim foram, por 21 concílios, né? Aí o segundo foi o de Constantinopla, em 381, concílio de Éfeso, Calcedônia, Constantinopla 2, 3, Niceia, aí tem o concílio de Latrão, Lyon, Viena, Constança, é o nome da cidade em que aconteceu. Basileia, Latrão, concílio de Trento. O concílio de Trento foi importante, porque foi o concílio que foi falar sobre o protestantismo. Foi no auge ali das teses de Lutero, eles se reuniram para falar sobre isso, combater, né? E aí houve, no Concílio de Trento, a gente já está agora bem mais recente, né? 1545 a 1563 durou o Concílio de Trento. O que era até então? Até Trento não existia um único rito para a missa, um único. Então existia, né? Porque o que aconteceu? Os discípulos, eles se espalharam, né? Desde a época lá dos Atos dos Apóstolos, Nosso Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Os apóstolos saíram. E aí, conforme eles foram saindo, Jesus pede na última ceia, fazei isto em memória de mim. E eles continuam fazendo a ceia, fazendo a Santa Missa. E eles continuam aquele sacrifício, né? Porque foi pedido pelo próprio Nosso Senhor. Mas não existe um rito único, né? Tanto é que no Oriente é diferente. A missa no Oriente é muito diferente, porque ela veio, a origem dela foi de São Tiago. São Tiago, apóstolo, ele celebrava de um jeito diferente. Não existia uma unidade. No Concílio de Trento, ou seja, por 1500 anos, não houve essa unidade de rito. No Concílio de Trento, falou, não, por conta do protestantismo e toda a questão que estava surgindo, eles não aceitavam que a missa era o sacrifício de Cristo na cruz, eles não acreditavam que era um sacrifício, que o homem era capaz de oferecer um sacrifício a Deus, e por conta disso, o Trento falou, não, a gente precisa fazer a missa de forma que fique muito claro o que é a doutrina católica. E aí é quando eles compõem a oração eucarística 1. A oração eucarística 1, ela é rezada até hoje, ela é aquela mais longa, a oração eucarística mais longa. Em algumas missas solenes ainda se reza ela. Ela era a única até então, só tinha ela. Toda a missa era a oração eucarística 1. Hoje em dia, eu não sei se vocês já repararam, não sei se vocês prestam atenção nisso, mas existe já a 1, a 2, a 3, a missa não é sempre idêntica. Do novo missal, né? Então, aí o que acontece? Tem até, no missal tem até um que é para as crianças, tem a oração eucarística da missa das crianças. Então hoje tem várias, mas até então era só oração eucarística 1, Concílio de Trento. Como que era essa missa do Concílio de Trento? É a missa que hoje é conhecida como missa tridentina. Então era aquela missa que o padre, ele celebrava de frente para o sacrário, né, junto com o povo. Então todo o povo e ele estavam juntos olhando para Nosso Senhor e o rito era celebrado em latim. Então essa é a missa de Trento, a missa do Concílio de Trento, Papa Pio V. Beleza, tá? Foi a primeira vez, né, então que unificou o rito. Depois disso aconteceram outros concílios. Aconteceu o Concílio Vaticano I, em 1869, que durou até 1870, e o último que teve foi o Concílio Vaticano II,
que aconteceu bem recente agora, 1900, já estava 1962 a 1965. Tá, beleza. E aí, né? Por que eu estou falando disso tudo? O Concílio Vaticano II ele foi diferente de todos os outros 20 concílios anteriores. Por que isso? Porque todos os outros concílios, eles definiram algo muito específico. Então, tá, a gente vai definir a Nossa Senhora é Mãe de Deus. Quem disser contra isso, anátema sit, seja anátema, seja excomungado. Vocês podem pegar os documentos antigos, qualquer documento antigo que vocês pegarem, tem muito disso, anátema sit, seja anátema, né? Então ele define alguma coisa. Tal coisa sei lá, outro que teve aqui, né? Deixa eu pegar qualquer aqui. Dogma, divindade do Nosso Senhor. Jesus é Deus. Pronto. Quem falar contrário a isso, anátema sit. O Concílio Vaticano II, ele já começa com uma ideia nova. Não, esse concílio ele não vai ser dogmático, ele vai ser pastoral. O próprio Papa que convoca ele fala isso. Ele vai ser um concílio pastoral. O que vai ser? A gente vai ensinar a fé de sempre, a fé de Niceia, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, de Constantinopla, Niceia, Latrão, Lyon, Viena, Trento, a fé de sempre, só que numa linguagem mais acessível, mais palatável para o homem moderno. E aí foi essa a ideia. Quem convocou? Então aqui eu fiz uma linha do tempo com todos os concílios que tivemos, desde o Niceia I. Aqui tem 3 pontinhos, porque a igreja não começa aqui, já existia igreja. Então aqui todos os concílios. Aí nós temos aqui o Vaticano I, e aí eu coloquei aqui, né? Entra o Papa João XXIII, que é santo, São João XXIII, ele convoca o Concílio Vaticano II. E aí ele convoca com isso, né? Vamos ensinar a fé de sempre de uma forma mais palatável para o homem moderno. Ele morre em um ano de concílio, o concílio começa em 62. Começa 11 de outubro de 62. Depois de um ano que começa o concílio, ele morre, é eleito o Papa Paulo VI, que é santo, São Papa Paulo VI, e aí ele continua. Então o Concílio Vaticano II ele acontece nesse entremeio, do São João XXIII para o São Papa Paulo VI, esses dois aqui. O Concílio Vaticano II ele começa 11 de outubro de 62 e ele termina 7 de dezembro de 65. Então foi de 62 a 65. Eu sou péssima para decorar a data, eu só decorei porque é um dia antes de cada solenidade, né? 11 de outubro, um dia antes de Nossa Senhora Aparecida, 7 de dezembro, um dia antes da Imaculada Conceição, só por causa disso que eu decorei. E aí tá, então esteve sob o comando desses dois papas do Vaticano II. E aí essa era a ideia, né? E aí eu coloquei aqui dois discursos que aconteceram muito emblemáticos, né? O discurso do Papa São João XXIII, que ele deu em 61, ele proclamou o concílio, ainda não tinha começado o concílio, ele falou o seguinte, essa foi a expectativa, né? Eu coloquei expectativa e realidade. São discursos de trechos de falas dos próprios papas. O Papa João XXIII falou assim, será uma demonstração da igreja, sempre viva e sempre jovem, que sente o ritmo do tempo, e que em cada século se orna de um novo esplendor, irradia novas luzes, realiza novas conquistas, permanecendo, contudo, sempre idêntica a si mesmo. Esse foi um pedaço de uma fala dele em 25 de dezembro. E depois houve um discurso solene de abertura do concílio que ele fala, o concílio trará à igreja maior clareza, novas energias, um dia que promete a luz mais brilhante. Essa foi a expectativa. Esse foi o discurso do Papa São João XXIII em 61 e 62. Maior clareza, novas energias, um dia que promete a luz mais brilhante. Só que tem a expectativa e tem a realidade. A realidade quem falou isso foi o próprio Papa São Paulo VI. Então ele fala isso depois do concílio, né? O Papa Paulo VI, como eu falei, ele é o Papa que deu sequência ao concílio, o João morre, né? O João XXIII morre, depois de um ano de concílio o Papa continua, o Paulo VI, e ele fala o seguinte, em 68, o concílio tinha acabado em 65. A igreja atravessa hoje
um momento de inquietação. Ninguém estava à espera depois do concílio. A igreja é ferida por aqueles que fazem parte dela. Depois, em 72, na homilia da solenidade de São Pedro e São Paulo, olha o que o Papa Paulo VI fala. Tem-se a sensação de que a fumaça de Satanás entrou do templo de Deus por alguma fresta que estava aberta. Encontramos dúvidas, incertezas, problemáticas, inquietações, insatisfações e confrontos, e já não se confia mais na igreja. A dúvida entrou nas nossas consciências e entrou nas janelas que deveriam estar abertas à luz, e este estado de incerteza também domina dentro da igreja. Julgava-se que depois do concílio viria um dia de sol para a história da igreja, mas veio um dia de nuvens, tempestade, escuridão, de busca e de incerteza. Isso aqui não é palavra minha, não é palavra de nenhum, isso aqui é a palavra do próprio Papa, que é santo, canonizado, e que foi o Papa que deu sequência ao concílio. Ele participou do concílio, ele assinou, junto com todos os bispos, o documento do concílio. E eu acho que agora a pergunta aqui é, o porquê? Por quê? Os cardeais participam do concílio também? Do concílio? Do concílio? Sim, sim. E aí a pergunta é aqui, por quê? Né? O Concílio Vaticano II, para vocês terem uma ideia, foi de todos os 21, aquele que mais teve participação. Sabe quantos bispos participaram do Concílio Vaticano II? 3.000 bispos. Foram 3.000 bispos. Aí agora a dúvida é, por quê? Por que que foi tão diferente, né, a realidade do que estava esperando? E até engraçado que eles usaram palavras opostas, né? O Papa João 23, na expectativa, fala maior clareza. O outro fala trevas, escuridão. O outro fala, né, novas energias, dia que promete a luz mais brilhante. O outro fala um dia de nuvens, tempestade, escuridão. Exatamente, foi muito engraçado até, eu li esses dois e falei, cara, eles usaram exatamente as mesmas palavras, só que o oposto, né? Falaram a mesma coisa, só que uma coisa contrária da outra. Por que houve essa quebra? Por que o Papa João 23 estava esperando uma coisa maravilhosa, dias de claridade, de sol, de maravilhoso, e não houve, né? Não aconteceu o que foi esperado? O problema foi o concílio? O concílio aconteceu alguma coisa de ruim? Gente, eu garanto para vocês, esses aqui, ó, são todos os documentos que foram escritos durante o Concílio Vaticano II. Então, ele durou, como eu disse, de 62 a 65. Durante esses 3 anos, os 3.000 bispos que estavam lá, eles escreveram isso aqui, ó. Em reunião, reunidos, eles escreveram tudo isso aqui. Aqui, nós temos 16 documentos. 16. Desses 16, tem 4 grandes documentos, que são os mais importantes, que são a base do negócio, que é a Sacrosanctum Concilium, que é sobre a mudança da liturgia, que de fato mudou. Depois, a Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, a hierarquia da igreja, a infalibilidade papal. Depois a gente tem a Dei Verbum, que fala sobre a Bíblia, sobre a inspiração de Deus, a inspiração do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. E nós temos a última, que dessas 4 aqui é a maior, que é a Gaudium et Spes, que fala sobre os problemas do mundo moderno e como a igreja propõe uma solução para os problemas do mundo moderno. Então, ele começa falando todas as problemáticas, é tipo uma redação do Enem. Ele dá os problemas, vai elencando os problemas, e no último ali ele fala como solucionar esses problemas. E aí ele pega e propõe a solução desses problemas. É a maior, Gaudium et Spes. Então, tem esses 4 documentos, e além desses 4, tem outras 12 declarações menores, né? Gente, não há nenhum problema com esses documentos. Nenhum. São documentos maravilhosos, muito bons mesmo, né? Inclusive, assim, dos 4 que eu mais gostei foi a Dei Verbum. Ela é excelente. Eu estava até falando para ela, a gente precisa fazer uma aula sobre a Dei Verbum, porque ela é muito boa, ela é sensacional. Os documentos são ótimos, eles estão, de fato, de acordo com tudo que a igreja sempre ensinou. Aqui não tem nada de novidade. Ah, é novidade, a partir de agora a doutrina mudou. É mentira. A brincadeirinha da festa junina. É mentira, não mudou nada. Aqui, você pega para ler os documentos, você vê
que é isso aqui, né? Só, mas então por que? Eu não estou entendendo. Por que o Papa foi falar que houve dias de trevas, de escuridão, de incerteza, sendo que os documentos são ótimos? Porque daí nasceu um erro, que não é culpa de nenhum documento. O que aconteceu, então, no concílio que deu origem a um grande erro, e desse grande erro surgiram duas grandes heresias. Que, como eu falei, heresia não é novidade nenhuma na igreja, sempre teve. Sempre teve um Judas Iscariote que traiu, sempre teve. Então, desse grande erro surgiram duas grandes heresias. Qual é o grande erro? O grande erro é achar que o Concílio Vaticano II é um marco inicial de uma nova coisa. A partir do Concílio Vaticano II, inaugura-se uma nova igreja. Esse é o grande erro. Achar que aqui houve uma quebra. Ficou torto, mas tudo bem. Achar que aqui houve uma quebra. Pra cá? O que é conhecido como a hermenêutica da ruptura. Exatamente isso. Houve uma ruptura. Aconteceu uma ruptura. Dessa ideia, e eu vou explicar o porquê que surgiu, porque existe um porquê de ter surgido essa ideia. Falei para vocês que tinha 3.000 bispos nesse concílio, certo? Dessa galera que estava lá, desses 3.000 bispos, tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinha bispos, as ideias são diferentes, lógico. Só que dali podemos agrupar em 3 grandes grupos. É lógico que não tinha só isso, mas a gente pode mais ou menos agrupar em 3 grandes grupos de bispos que estavam lá. Tinha um grupo que era o povo que queria voltar lá no começo, né? Foi chamado de os teólogos da fonte. A fonte lá na patrística, lá no início, né? Lá nos primeiros 300 anos da igreja. Não, vamos voltar a fazer a missa como era lá no início, né? A liturgia lá da patrística. É a teologia das fontes. Então tinha esse grupo que queria, não, vamos mudar, vamos voltar ao que era lá no início. Né? Porque eu lembro que eu falei para vocês que o Concílio de Trento mudou. O Concílio de Trento unificou os ritos, falei isso, né? O Concílio de Trento foi aquele que unificou e criou um rito para todo mundo, né? Um rito romano. Eles falaram, não, vamos voltar e tal. Então tinha esse povo que queria voltar. Tinha o povo que queria permanecer aqui. Não, vamos ficar, vamos manter a liturgia de Trento. A missa voltada para o sacrário, a missa em latim, vamos permanecer. Não vamos voltar, não, vamos permanecer, que tá bom. E tinha um terceiro grupo, que é o povo que falava, não, vamos modernizar, vamos dar um passo à frente, vamos criar uma novidade. Então tinha esses 3 grandes grupos. A maioria era a galera que queria manter. Era a galera que falou, não, vamos manter, que tá bom. E tal. Esse pessoal aqui era aqueles bispos mais nerds, a galera do São Tomás de Aquino, a galera do latim e tal. Qual era a grande preocupação desse pessoal? O latim perfeito. Os textos, então era a precisão do latim nos documentos. Não, essa palavra aqui, ó, não, essa palavra não tá legal, vamos trocar, vamos trocar a palavra. Então era a galera que ficou na palavra. Não, esse documento aqui, vamos trocar a palavra e tal. Que não ficou preso ali nas palavras. Era o pessoal ali mais, né? Era o pessoal que queria manter, o pessoal ali mais, vamos dizer, conservador, que queria manter o preciosismo ali das palavras. Esse pessoal que queria uma coisa nova, que era a minoria, eles viram que eles eram a minoria. Falei, cara, a gente é a minoria aqui. A gente tem voz aqui. Essa galera aqui, esse bando de nerd aqui, os caras sabem a suma teológica de cor, a gente não vai dar conta de competir com esse povo, não. Deixa esse povo escrever os documentos. Só que o que aconteceu? O pessoal da imprensa ficava louco ali, ó, né? Então, eles não podiam entrar dentro do concílio, evidente, eles não podiam entrar ali dentro, mas eles ficavam ali querendo sondar, porque imagina, o trem durou 3 anos. O pessoal queria dar notícia lá pra fora do que estava acontecendo. E aí, o que eles fazem? Eles queriam entrevista. Cede uma entrevista aqui pra gente e tal. Gente, os nerds querem dar entrevista? Nerds não querem dar entrevista. Nerd quer fazer o quê? Quer ficar lá estudando São Tomás de Aquino, essa palavra que não vamos trocar essa palavra. Os caras nem viam que a mídia tava lá. Tava lá
O nerd estava lá, sentadinho e tal. Eu imagino os carinhas lá de óculos e tal, não, o dicionário do lado, né, tal, dicionário litúrgico e tal. Estavam lá. E o pessoal que era a minoria, vão dar entrevista. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer que eles começaram a dar entrevista e eles começaram a falar: aqui dentro tá muito bom, tá nascendo uma nova igreja, isso aqui tá um espetáculo e tal. E era esse povo que estava dando notícia para a mídia. O que saiu na grande mídia? Isso no mundo inteiro, viu, gente? Gente, está acontecendo alguma coisa muito grande ali dentro daquele concílio. Está durando 3 anos o negócio, vai sair dali uma nova igreja, totalmente nova, vai surgir um negócio novo. E ficava especulando. O que será? Será que agora a mulher vai poder ser padre? Será que o padre vai poder casar? Nossa, o que será que vai mudar? Alguma coisa vai mudar? Vai mudar. O que será que vai mudar? E começou a especular, então começou a ter muita especulação lá fora. Coisas que não eram verdade. Então começou a sair na mídia especulações que estavam muito longe do que era o real. E a gente não precisa ir longe, porque aconteceu isso no Sino da Amazônia 2019. Quem acompanhou viu. Eu acho que padre vai casar. Eu acho que mulher vai ser padre. Saiu lá para o Francisco e falou, não. Então, assim, sai essa especulação. Saiu. Quem acompanhou em 2019, quem não estava por dentro, depois vê lá, notícias do Sino da Amazônia 2019. Rede Globo fala, não, agora vai. Agora tá de casa nesse Sino. Agora vai, a Rede Globo com tudo ali. E era porque era Sino da Amazônia, discutir sobre a Amazônia, porque lá tem pouco clero. Então, agora os tupi lá vai ser tudo ordenado padre, eles vão casar porque lá tá com pouco padre. Saiu tudo quanto é coisa. A realidade, não. E só que aconteceu exatamente isso. Então, saiu muita coisa, só que durou muito tempo. Durou de 62 a 65. Então, o povo foi contaminado com isso. O povo não estava sabendo o que está acontecendo lá dentro. Agora começou. Agora vai, hein? Agora os vão casar, já está até preparando. Vá com a mulher, você é pai, você também, porque agora a mulher também vai nós dois ser pai. Então começou aquela especulação. Tá, beleza. Com essa especulação toda, surgiu essa coisa, esse erro. A partir de agora começa um negócio novo, que é a chamada hermenêutica da ruptura. Rompeu, agora começou. Daí surgem duas grandes heresias. A heresia do pessoal que falou assim, não gostei dessa novidade. O que vale é daqui para trás. Tudo que acontecer daqui para frente não vale. E essa heresia, ela existe até hoje, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos sede vacantistas. É o pessoal que fala o quê? Paulo VI não é Papa, João Paulo I não é Papa, João Paulo II nunca foi Papa, Bento XVI não, Francisco não. A cadeira está vazia, por isso que chama a heresia do sede vacantismo. A sede está vacante, não existe Papa, né? Então vale só o daqui para trás. Esse pessoal é uma heresia, isso é um erro, óbvio. E esse pessoal é tão deslocado da realidade que o que eles falam? Os caras assim, as canonizações que aconteceram daqui pra cá não valem. Só que eles são muito engraçados, porque você chega pra eles e fala assim, deixa eu perguntar um negócio. O que você acha do Padre Pio? Esse é santo. Padre Pio é santo. Pois é, você sabia que ele foi canonizado aqui? Eles falam que só ele que vale. Você acredita no negócio desse? Só ele vale. Não, o Padre Pio vale. Não, tá valendo. O Padre Pio tá valendo. O restante não. Cara, os caras assim, deslocados. Pra eles o Padre Pio vale. É engraçado isso, né? Mas, cara, como que o Padre Pio vale? Não devia valer, né? Esse cara é louco. Então, assim, não vale. Todas as canonizações, os BA, nada. Não vale nada. Só o Padre Pio. Padre Pio vale. Padre Pio tá valendo. Tá. É porque eu acho que ali, né, houve uma falha, o Espírito Santo baixou e aí deu certo aquela canonização. Mas, tirando isso, a sede está vacante. Isso é uma heresia. Só que o que acontece? Essa heresia, ela é problemática? Óbvio que é. Óbvio. Só que... Vocês conhecem muito sede vacantista aqui, gente? Pouquinho. É pouquíssima gente que aderiu a essa ideia. Eu conheço. Mas é pouca gente, é a minoria. Você conversa com uma pessoa e tal, são poucas as pessoas que têm essa ideia. De que o Papa Francisco não é Papa, o Bento XVI não foi Papa, ninguém é Papa. São poucos. É uma ideia ruim, é uma heresia, é um erro, tem que ser combatido, só que é minoria.
Então não é uma coisa a se preocupar tanto, porque é pouca gente que defende. Só que lembra que eu falei que surgiram duas grandes heresias daí? A segunda grande heresia que surgiu foi o seguinte: o que vale, né? O Concílio Vaticano foi uma ruptura, começou algo novo. O que vale é daqui para frente. O que está valendo é daqui para frente. Oi? A hermenêutica da continuação, os continuistas. A hermenêutica da continuação é o pessoal, o correto, que acredita que foi uma continuidade desde sempre. Essa é o que a gente tem que interpretar. Gente, o Concílio Vaticano II, ele tem que ser lido à luz de todos os outros concílios. Tanto é que isso é óbvio que você pega nota de rodapé, Concílio de Trento, nota de rodapé, Concílio de Éfeso, nota de rodapé, Concílio de Nicéia. Isso aqui é lido e foi escrito pensando em tudo outro que já foi escrito. É a hermenêutica da continuidade. Isso aqui é uma coisa só. Não houve ruptura. Isso é um erro. É um erro, não foi ruptura. Tá valendo é tudo. Tanto para frente quanto para trás. Só que existe essa heresia, essa outra heresia, chamada Teologia da Libertação. O que eles falam? Não, cita São Tomás de Aquino para um teólogo da libertação. Não, mas isso é antes do concílio. Santo Agostinho? Não, isso foi antes do concílio. Que isso? O cara é doutor da igreja. Como você fala uma dessa pra mim? Doutor da igreja. Não, mas isso é antes. A igreja pós-conciliar. Essa que tá valendo, a pós-conciliar. Só que assim, mesmo se fosse, a igreja pós-conciliar continua sendo a mesma, né? Só que existiu então essa ideia da ruptura, o que vale é o depois. Então, não existe São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Você vê, eu já vi padre da Teologia da Libertação vai falar de pecado original. O pecado original não existe. Porque quem falou sobre isso foi Santo Agostinho. E daí? Santo Agostinho, doutor da igreja. Não, mas foi Santo Agostinho que falou de pecado original. E, continua. E aí? Não, mas nós somos a igreja pós-conciliar. Ele dá um ênfase no pós-conciliar. E aí, é só isso aqui que vale, né? Tá, e aí, galera, dessa heresia surgiu muita loucura. Muita loucura. E aí eu separei 8, porque senão a gente ficaria aqui até meia-noite falando dos erros. Peraí só um pouquinho, né? Senão a gente ficaria aqui até meia-noite só para falar dos erros, porque são muitos. Peraí só um pouquinho, só falar dos erros você já fala. E aí é o seguinte, o que aconteceu? Primeiro erro. E por que essa é a preocupação? Por que isso aqui é a preocupação? Porque a igreja está infestada disso aqui. Infestada. E às vezes, a catequese que vocês fizeram, a crisma que vocês fizeram, a formação para ser ministro de Eucaristia que vocês fizeram, a formação para ser leitor, foi isso aqui que vocês receberam e talvez vocês não saibam. E é por isso que precisa ser falado. Então, primeira coisa, né? Eu vou elencar 8 dos principais, mas são muitos. Primeiro, Jesus não fazia milagres reais. Né? Então, por exemplo, a multiplicação dos pães. Gente, é muito claro. Qualquer analfabeto lê aquilo. O que aconteceu? O rapaz tinha lá 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou aquilo e multiplicou. Se uma criança lê e entende. Tinha 7 coisas. Multiplicou, todo mundo comeu. E aí, o que a teologia da libertação vai falar? Não, Jesus não era mágico. Jesus não era mágico. Ele repartiu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu assim, a hora que o menino deu os 5 pães e os 2 peixes, todo mundo começou a animar. Eu tenho aqui um bolo. Igual a nossa festa junina daqui a pouco. Eu trouxe uma broa de fubá aqui. Eu trouxe. Todo mundo começou a dar e todo mundo comeu. Isso aqui eles falam isso. Isso aqui é ensinado. Na homilia da igreja fala isso aqui. Jesus não multiplicou. E a ressurreição do Lázaro? Né? A cura do leproso? Não. Jesus não curava lepra. Jesus, o que aconteceu? O leproso era excluído. Ele pegou o leproso, levou lá para o meio, incluiu ele na sociedade. Ressurreição do Lázaro. Lázaro nunca morreu. Certo, está vivo até hoje. Nunca morreu. Lázaro pegou e ele estava... Gente, isso aqui... a gente está brincando, só que isso aqui é sério. Eu escutei isso esses dias. Lázaro não morreu. Lázaro, sabe que ele estava malzão. Ele estava... porque naquele
não diagnosticava com depressão. Você acredita num negócio desse? É porque naquele tempo não tinha psicólogo e ele estava com uma depressão profunda, não saía da cama. Isso aqui é de rir, mas isso aqui é a realidade das nossas paróquias. Ele estava malzão, ele estava com depressão, e aí Jesus chega nele e dá aquela ânimo, né? Vamos lá, cara, vamos! Força aí, guerreiro! E aí, vai lá, coach, né? E foi lá e tal. E Lázaro voltou da depressão e venceu, né? Venceu a ansiedade, síndrome do pânico e tal. Então, assim, é isso aqui, né? E se você for indo, é porque, assim, existem níveis, né? De teólogos da libertação. Existem aqueles que sabem o que estão fazendo, muito bem, e tem aqueles que, assim, foi o que os caras aprenderam no seminário. Os caras têm fé, mas eles aprenderam aquilo no seminário e eles reproduzem aquilo. Então, assim, quando você vai para o lado extremo, de quem sabe exatamente o que é a teologia da libertação, eles chegam a falar até o quê? Chegam ao ponto de falar o quê? Que Jesus não ressuscitou. Ele morreu, tá? Tiraram ele da cruz, só que a causa de Jesus permaneceu. Então, os discípulos, eles criam coragem e eles saem para ensinar a doutrina. A causa não morreu. Jesus morreu, nunca ressuscitou. Né? Mas a causa, e isso é muitas coisas, né? Se fosse aqui falar, não dá para falar tudo, mas, por exemplo, do batismo de Jesus, ali ele toma consciência que ele tem uma divindade dentro dele, assim como todo mundo aqui pode ter essa consciência também. Conscientize que há um Deus dentro de você, e você pode, é só você lutar. É um papo bem coach mesmo. E assim, é isso aí. Isso é um erro. Segundo, negar a existência do inferno e do demônio. Todo mundo vai para o céu. Jesus, ele é misericordioso. Você acha que ele vai mandar alguém para o inferno? E o pior é que quando a gente está um pouco desavisado, isso faz sentido. Pô, verdade, né? Jesus tão misericordioso, ninguém vai para o inferno. Isso é muito verdade, isso faz sentido. Pô, isso não faz sentido nenhum. Porque se ele é misericordioso, a primeira coisa que ele quer é nos dar liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres, inclusive, para escolher não seguir o caminho dele. Porque imagina se todo mundo tivesse que ir pro céu, nem que seja amarrado. Você vai pro céu sim, viu? Nem que seja amarrado. Não, mas eu não quero, eu quero ser ateu, eu quero ser satanista. Não, mas você vai pro céu sim, viu? Que eu tô mandando. Não, Jesus, justamente por ser misericordioso, ele nos dá o livre-arbítrio. E o inferno é a prova do livre-arbítrio. Tanto é que o próprio Satanás, ele era um anjo, ele foi criado bom. Deus não criou o mal. Eu falei isso lá na primeira aula. Deus criou o anjo, o Lúcifer. Lúcifer escolhe, não servirei. Opção dele, não servirei. Imagina se Deus fala assim, não, você vai servir sim. Não servirei. Tá bom, beleza. E ele foi. E a partir daí, existe o inferno. Não foi Deus que criou. Por quê? Porque Deus respeitou a liberdade. Respeitou a liberdade do anjo e de todos os outros, porque Lúcifer não foi sozinho. Apocalipse fala, né, que o dragão varreu 1/3 das estrelas. E alguns santos interpretam que esse dragão que varreu 1/3 das estrelas 1/3 dos anjos ele levou embora. Por isso que há tantos demônios no inferno. Porque são esses anjos decaídos. Da mesma forma que ele deu liberdade para esses anjos, ele dá liberdade para nós. O caminho é esse, você quer seguir? Não, beleza. Ele não vai nos amarrar. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Terceiro ponto, colocar os pecados sociais acima dos pecados pessoais. Né? Os pecados sociais, né? Por exemplo, o desmatamento, ele é um pecado social, porque muita gente sai prejudicada. Ele é muito mais grave do que, sei lá, o adultério. Porque o adultério é só eu e o cara que está envolvido. Agora, você jogar um papel de bala no chão, aí isso entope o esgoto, pode prejudicar o Paulo, o Fernando, o Gabriel. É muito mais grave. Eles colocam um peso desmedido nisso, né? Os pecados sociais como acima de tudo. E aí o que acontece? Negam, né? Eles não... Você vê que a teologia da libertação não fica falando sobre conversão pessoal. Você precisa se converter, largar o pecado, senão você vai para o inferno. Não, né? Depois, tirar a sacralidade da liturgia, principalmente na Santa Missa. Então aí vem muitos abusos litúrgicos. Tiram o quê? A sacralidade da liturgia. Então é onde surge tudo quanto é... Gente, o que é missa? A missa, ela tá aqui, ó.
aqui ó, missal romano. Isso aqui é a missa. A missa é o seguinte, tem a parte, isso aqui é do padre, tem a parte preta, que ele tem que ler, e tem a parte vermelha que ele tem que fazer. Então tá aqui, né, ergue a mão, e aí o padre vai lá e ergue a mão. Então ele faz o que está em vermelho e lê o que está em preto. Não é muito difícil, é isso aqui. Então a pessoa tem que ser alfabetizada, ela tem que ter um livro desse, e aí ela vai lá e ela tem que fazer o que está de vermelho e tem que ler o que está de preto. Então ele vai lá e fala, para erguer a mão, vamos erguer a mão, tem que ler isso aqui, vamos erguer isso aqui. E aí surge um monte de coisa, tem que pagar. E aí surge, né? Eu trouxe a foto aqui de algumas coisas que são, assim, isso aqui é o extremo, né? Eu escolhi algumas fotos que são de fato o extremo. É lógico, né? Que isso aqui não é uma coisa comum, graças a Deus, mas abuso litúrgico é uma coisa comum. Isso aqui é uma coisa absurda que aconteceu no Rio Grande do Sul uma vez, que foi uma missa especial para o pessoal, missa para esse pessoal produtor de gado, né? Que é isso que gira a economia lá. E um padre, ele consagrou o churrasco e chimarrão. Ele fez a consagração do altar do churrasco e do chimarrão. Pode passar o outro aí, fazendo favor. Isso aqui, acho que vai ter que... Nem sei como é que faz para passar. Outros abusos litúrgicos? Não, tem A2 aqui, fazendo favor. Pode ser só até a 4. Isso aqui ficou pequenininho, mas é uma mulher celebrando. E um monte de mulher aqui celebrando. A pessoa tirou essa ideia assim lá da onde? Porque isso aqui é óbvio, gente. E se isso acontecer? Se eu for numa missa e tiver isso, obviamente isso não se torna o corpo de Nosso Senhor, né? A próxima aí. Isso aqui eu peguei alguns exemplos, assim, dos mais escandalosos, tá? Então esse aqui é a tal da missa afro, né? Que acontece, que é uma mistura, né? Eles chamam o pessoal da Umbanda para co-celebrar junto no altar, e o pessoal da Umbanda co-celebra, consagra junto com o padre a Eucaristia. E aí, peraí. A 4 pode? Não pode, volta na 3, por favor. Isso aqui acontece bastante até, tá? Isso aqui não é muito raro de acontecer, a tal da missa afro, né? Em respeito aos africanos e tal. Aí você fica com a ideia, então de certo na África é tudo assim, né? E aí eu trouxe uma missa, uma foto, é a 4, você pode parar. Isso aqui é a missa na África, é uma missa completamente normal. Isso aqui você tem o acólito aqui segurando o missal, o padre aqui celebrando, esse aqui deve ser o diácono, né? Esse aqui os acólitos, é uma missa normal, é uma missa normal. Então, assim, a missa afro-brasileira, né, que acontece no Brasil, não é a missa que acontece na África. A missa da África é a missa de todo mundo, é a missa do missal. Por quê? Porque esse missal, ele não vale só para o Brasil, ele vale para o mundo inteiro. Então, pode parar aí. Isso aqui é a missa de sempre, né? É a missa normal. E aí, o que acontece? Tá aqui, o próximo, né? Tirar a sacralidade da liturgia, missa afro, missa das 7 águas, missa caipira, esse tanto de coisa, né, que existe. Depois aqui, banalizar os mandamentos, isso é muito grave, viu, gente? Banalizar os mandamentos, principalmente no tocante à moral sexual. Então, por exemplo, né, tudo quanto é coisa que é ligada à sexualidade deixa de ser pecado. Então, a fornicação não é pecado. Tenta confessar para o padre. Tenta confessar. Eu falo, não, isso não é pecado, né? Masturbação, fala que não é pecado. Casais de segunda união, o padre chega a falar, pode vir comungar, todo mundo é convidado a comungar. Quem não assistiu a minha aula 5, acho que foi a 5 que eu falo, sobre pecado mortal e venial. Gente, é muito importante que vocês assistam isso. Então, assim, eles, né, banalizam totalmente os mandamentos. Não, isso é só um mandamento. E na missa de domingo é só um mandamento. Ninguém precisa ir. Só tá um mandamento lá. Ninguém precisa obedecer aquilo, né? Então, banaliza completamente os mandamentos. Depois, o 6. Isso é sério. Igualar todas as opções políticas. Isso aqui é um tema muito polêmico e muito sério. Igualar todas as opções políticas como sendo todas aceitas pela Santa Igreja. E não é. Né? Eu já vi isso muitas vezes na época das eleições, né? Padre falava, gente, ninguém tem nada a ver com quem que você vai votar, vota em quem você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, não existe pecado. Vi padre falando isso, né? E, gente, existe, né? Eu tenho aqui esse livro aqui, que eles são só de documentos desses papas aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 papas.
5 papas que escreveram documentos contra o comunismo. Tem até do Pio... Encíclica 40º ano. tem um monte. O que não falta é encíclica. Tem uma aqui, Admire Redemptores, do Papa Pio XII. Gente, o decreto contra o comunismo. Procure isso na internet, fazendo um favor depois. Decreto contra o comunismo. Tá? Parte 351. Aqui, ó. Ele fala, né? É permitido favorecer de alguma maneira, né, o Partido Comunista? E aí a resposta é não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Aí depois o 2 pergunta, é permitido publicar, né, divulgar e ler coisas sobre o comunismo? A resposta é não, pois são proibidos. Depois, os fiéis cristãos que consciente e livremente fizeram, né, o 1 ou 2, aderiu ao partido, favoreceu de alguma maneira, votou, publicou alguma coisa, ele fala, podem ser admitidos aos sacramentos? Olha a resposta, Papa Pio XII, não. Segundo os princípios ordinários determinados, a recusa dos sacramentos àqueles que não têm disposição requerida. Ou seja, pecado mortal. Mas por que, Thais? Por que isso? Gente, porque o comunismo em todos os países que ele chegou ao poder, eles perseguiram os cristãos. Ou perseguiu fisicamente, ou perseguiu moralmente. Né? A Nicarágua. Tem a Nicarágua aqui que é o exemplo, mas diversos exemplos. Então, se você for pegar... Então, procura saber, Nicarágua, China, União Soviética, desde sempre, eles perseguem os cristãos, né? O próprio Marx, ele era satanista, declarado. Então, assim, e aí aqui fala, né, até a última pergunta só que essa pergunta específica, houve uma mudança no Código de Direito Canônico hoje, né? É considerado só pecado mortal. Mas na época a pergunta era, né, se a excomunhão era reservada a essas pessoas, né? E a resposta é sim. Só que essa questão da excomunhão, ela foi depois modificada no Código de Direito Canônico. Então esse é um outro erro também, a falta de orientação. Eles não falam sobre esses documentos, né? E depois tem aqui, ó, na última página, eu coloquei lá algumas indicações para aprofundamento. Então eu coloquei, né, o documento, a encíclica Divinis Redemptores do Papa Pio XI, coloquei o decreto contra o comunismo do Papa Pio XII, depois vocês leem. Isso, infelizmente, Teologia da Libertação não fala isso, não fala mesmo, né? Isso aqui é algo que diz respeito à salvação da nossa alma. Depois, a questão 7, erro 7, acreditar que a igreja adapta sua doutrina de acordo com o tempo, né? Eu falei que o Papa João 23, quando ele declarou o concílio, o que ele falou? A doutrina de sempre para o homem moderno. Então, o que a gente vai mudar? A gente vai modificar a pedagogia, a forma de ensinar, mas o conteúdo é o mesmo, né? E o que acontece? Ele fala que acreditar que a igreja adapta sua doutrina, não adapta. Então, antigamente o divórcio era errado porque a mulher era oprimida, né? Mas hoje, agora tem a delegacia da mulher, tudo mudou. Né? Que é isso, gente? É umas coisas que a gente escuta que a gente vai dar. Qual documento que tirou isso? Qual Papa que falou isso? Qual santo? Isso é muito simples, né? É só você ver. Apaguei aqui, mas existe uma linha de continuidade, gente. É só você ver, né? Vai voltando. Quem que é o Papa, um santo do século passado? Pega o Padre Pio. Ele falava isso? Não. Ah, tá. Então volta mais um século. João Bosco, São João Bosco. Ele falava isso? Não. Vai voltando mais séculos. Volta lá, Santa Teresa d'Ávila falava isso? Não. Ah, tá. Volta mais um pouquinho. Ninguém fala isso. Ninguém nunca falou isso, né? Mas, agora, em 2000, a gente sacou essa ideia inovadora e vamos mudar tudo. Depois, 8º erro, acreditar que na igreja há uma horizontalidade. Volta lá, fazendo favor. Que o Papa, os bispos e os padres são iguais aos leigos. Pega a foto 5, fazendo favor. Afirmar que na igreja... Você fechou tudo? Tá aqui nos documentos. Afirmar que na igreja há uma horizontalidade. Gente... O padre, ele é o próprio Cristo. Érica falou isso na aula? Falou,
É o próprio Cristo que está ali, na aula da Santa Missa? É o próprio Cristo que está lá. E o que a teologia da libertação fala? Nós somos todos iguais. Eu sou padre, eu sou igualzinho a vocês, né? Você vai, tenta beijar a mão de um determinado padre, às vezes algum bispo, ele tira a mão. Por que você está beijando a minha mão? Nós somos iguais. Já escutei isso, né? Você vai beijar o anel episcopal de um bispo, ele tira a mão e fala, não, de jeito nenhum, não vai beijar a minha mão não, nós somos iguais. Então, não, nós somos iguais. Então, assim, nós não somos iguais. Evidente que não. E é óbvio que não. Eles têm as mãos ungidas no dia da ordenação. Eles têm o poder de transformar o pão no corpo de Nosso Senhor. Dá vontade de falar, eu não tenho esse poder. Como é que nós somos iguais? É evidente que a mão do bispo, do padre, do papa são ungidos. Por isso que a gente beija a mão deles. Porque a mão deles são ungidos. Tem uma visão de Nossa Senhora de Fátima, os 3 pastorinhos, que a Lúcia viu, ela teve a visão do inferno, né? Os 3 pastorinhos tiveram, e aí eles viram várias pessoas no inferno com as mãos de fora. Não sei se já ouviram falar isso. Várias pessoas que estavam no inferno, queimando o fogo do inferno com as mãos de fora, assim, luminosas. E a Lúcia pergunta, acho que foi a Lúcia mesmo, que pergunta para Nossa Senhora, por que aquelas pessoas que estão no inferno estão com as mãos de fora? Nossa Senhora de Fátima responde, porque são sacerdotes que foram condenados ao inferno, mas que por terem as mãos ungidas, as mãos não podem queimar no inferno, porque tem as mãos ungidas. Então as mãos ficam para fora, luminosas, e eles ficam no inferno. Gente, é evidente que os padres não são iguais às nossas, né? Na Santa Missa, ali é o próprio Cristo que está ali, né? Então, assim, aqui eu peguei uma imagem, até cortei a cabeça do padre para não expor. O que acontece? Isso aqui é uma imagem de um padre que pegou uma mesinha lá na sacristia e colocou aqui embaixo para celebrar na altura do povo. Ele desceu do altar, pôs uma mesinha e celebrou aqui embaixo. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Não tem por que eu ficar aqui em cima celebrando como se eu fosse superior, né? Nós somos todos iguais. E outra, na hora da comunhão, vem todo mundo aqui se servir, self-service. Todo mundo vai se servir, porque eu tenho que dar, todo mundo é igual. Então isso é uma mentalidade, né, da teologia da libertação, essa igualdade, todo mundo é igual. E não é, os sacerdotes, eles são superiores a nós. Pode fechar tudo aí, que agora acabou. E aí o que acontece? Houve esse boom, né, que aconteceu, principalmente na década de 70. Por quê? Porque o que aconteceu? O Concílio Vaticano II, ele foi de 62 a 65, surge essa ideia principalmente por causa das mídias, e muitos bispos também contaminados com essas ideias vêm, joga essa ideia, fala que isso foi o Concílio Vaticano II, e não foi, tá? Eu recomendo que vocês leiam os documentos do Vaticano II, vocês vão ver que não tem nada disso, absolutamente nada disso está previsto, é evidente que não. E aí o que acontece? Surgem com essa ideia, falam que as coisas mudaram, né? E isso vai crescendo, porque isso espalhou muito rápido, foi espalhando. O auge disso foi na década de 70 e 80. Nessa década surge, o que acontece? Nessa década, o pessoal começa a falar o quê? Pô, se Deus não multiplicou o pão, se Deus não curou o cego, não curou o leproso, não ressuscitou Lázaro, eu vou lá para a igreja protestante porque eu ouvi o pastor lá da esquina falando que Jesus faz milagre, inclusive vai curar a minha vida, então eu vou para lá. Então a galera foi assim, debandada para a igreja protestante. Por quê? Porque lá o pastor falava de milagre, falava que Jesus curava, falava que Jesus curou e ele vai curar você. Então eu vou para lá, porque é muito melhor ouvir lá do que ouvir um Jesus que partilhou o pão. Isso aí a gente faz aqui, isso aí não precisa de Cristo para fazer isso. E aí o que acontece? Houve uma debandada. Nesse momento surge um movimento que fala assim, vamos imitar os cultos evangélicos, aquele estilão evangélico, e vamos trazer o povo de novo para cá. Nesse contexto surge a renovação carismática católica, que foi algo essencial para a década de 70 e 80. Porque se não tivesse acontecido isso, não tinha mais católico hoje, porque o povo foi tudo para lá. Então, o povo foi voltando. Por quê? Porque aconteceu aqueles grupos que pareciam muito os cultos evangélicos. Tem bateria, tem canto, tem louvação, tem não sei o que, vamos falar de cura. E o povo foi voltando, Então, a renovação ela surge nesse contexto importantíssimo. Porque ela traz o povo de novo. Só que
apesar de ter sido algo maravilhoso, e que a gente tem que dar o crédito, porque a maioria das pessoas aqui, se hoje são católicas, é por conta da renovação, que foi um negócio essencial. Ela, apesar disso, ela entrou na onda da teologia sobre a questão dos abusos litúrgicos. Então aí você começa a ver bateria na missa, você começa a ver esses dias, eu vi, teve esses dias em Belém, em Imperatriz do Maranhão, uma missa que todo mundo recebeu bexiga. Eu vi, aconteceu agora. É um evento grande que acontece em Imperatriz do Maranhão. Todo mundo recebe bexiga, tá todo mundo de bexiga na missa, um negócio assim que eu falei, cara, isso é uma rave ou é uma missa? Então assim, começa a acontecer essas coisas, é lógico. Então eles hoje estão começando a ter mais consciência disso. A renovação ela está começando muitas pessoas da renovação começaram a estudar e começaram a ver, opa, né, não é por aí. Mas assim, a gente tem que dar muito crédito a eles, porque foi o que salvou a igreja na década de 70 e 80. Porque aí você falava, opa, na igreja também tem milagre, né? Ó, o Jesus da igreja católica também faz milagre. Então houve essa volta do pessoal, que foi essencial. E agora uma coisa, né, importante. Que o que acontece? Tem um salmo, o Salmo 7, que ele fala assim, né, que o ímpio, ele caiu no buraco que ele mesmo cavou. Quer ver? Salmo 7. Ele fala assim, ó. Abriu uma cisterna e, vede, o ímpio gera iniquidade, está grávido de malícia, dará à luz a desilusão. Abriu uma cisterna e escavou, e caiu no buraco que ele mesmo cavou. Isso aqui é o salmo da teologia da libertação. Caiu no buraco que ele mesmo cavou. Por quê? O que acontece? Então eles começaram a divulgar. Jesus não faz milagre, Jesus não curou cego, Jesus não curou leproso, Jesus não ressuscitou Lázaro. Então o que eu vou fazer? Eu, um jovem de 17, de 18 anos, eu não quero ser padre. Por que eu vou ser padre? Aí você vai confessar, não, isso aqui não é pecado, vai todo mundo pro céu. Ou não, então peraí, se vai todo mundo pro céu, pra que eu, um jovem de 17 anos, bonito, pra que eu vou largar de ter uma namorada pra virar padre? Sendo que vai todo mundo pro céu mesmo. Jesus não faz milagre nenhum. O padre é igual ao povo. A gente vai até celebrar embaixo porque nós somos iguais. Eu não quero ser padre. Então o que aconteceu? Esvaziou os seminários desse pessoal da teologia da libertação. E o que aconteceu? As dioceses que permaneceram fiéis falando a doutrina de sempre, a doutrina de 2000 anos, está com fila de espera. Você pega a diocese de Anápolis, eles não estão aceitando o menino de fora da diocese porque está cheio. Você pega o mosteiro do Carmelita, que é um dos mais radicais que tem os carmelitas, o que o Frei Gilson tá. Esses dias o Frei Gilson falou, a gente está construindo um outro porque não cabe mais menino. Infelizmente não está tendo como aceitar mais menino para ser padre aqui. Por quê? Porque está cheio. Verbo encarnado. O Instituto Verbo Encarnado em São Paulo, não cabe mais menino. Você pega os lugares femininos que manteram o hábito, tá cheio de vocação. Você pega Schoensta que manteve o hábito, tem menina lá querendo ser freira. Você pega os não é seminário que fala o feminino? Pega os conventos femininos que deixaram de usar o hábito. A gente é tudo igual. Nós usa calça, camiseta, tudo mesma coisa. Nós é igual aqui. Somem as vocações, sumiram, né? Então, esse pessoal que aderiu à teologia da libertação, morreu. Então, a tendência é o quê? Né? Foi um negócio que foi muito forte na década de 70 e 80, que ele está perdendo a força, né? Ele ainda é forte, a gente não pode subestimar, exatamente, não pode subestimar a força deles, mas eles não são mais o que eles eram na década de 70 e 80. Não são. Eles estão perdendo a força. Você vê o pessoal, não quer, né? E não convence. Você não fala de santidade. Você não fala, pega uma cidade lá, Cuiabá. Chega com um moleque de 12 anos lá em Cuiabá, qual é o seu herói da Marvel preferido? Padre Paulo Ricardo. Os caras, o herói da Marvel é o Padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque é um cara que fala de santidade. É um cara que você fala assim, esse cara aí, ó, ele transforma o pão no corpo de Nosso Senhor.
Capitão América não faz isso, o Homem de Ferro não faz isso, eu quero ser padre quando eu crescer. Você pega uns moleques de 12, 13 anos que falam que quer ser padre. No lugar que prosperou a teologia da libertação, não tem moleque querendo ser padre. Não tem. Porque não faz sentido, gente. Qual é o sentido de eu largar de casar? Pô, é muito chato, né? Eu largar de casar, que é mó legal. Mó legal casar, mó legal ter filho. Eu largar de casar, pra ficar num lugar aqui, que eu vou ser igual a todo mundo. Que vai todo mundo pro céu mesmo. Pô, não vou resgatar alma nenhuma, porque todas as almas já estão salvas. Esses dias eu escutei isso, né? Numa conversa. Não, mas a gente precisa fazer isso pela salvação das almas, padre. Mas as almas já estão todas salvas. Ué, então o que o senhor está indo? Quase que eu falei. Eu ia falar, mas não vou falar. Mas então o senhor está perdendo seu tempo. Está perdendo tempo vindo aqui todo final de semana celebrando missa. Falei, padre, isso aqui é pela salvação das almas, nós precisamos fazer isso. Não, as almas já estão todas salvas. Não faz sentido ir na missa, não faz sentido um homem desse estar solteiro. Entende? Ele é só um solteirão que não casou, se você for parar para pensar. É por isso que esse pessoal tem tanto padre que suicida. Perderam a noção do que eles mesmos são. Eles mesmos perderam a noção. E aí eles se chegam lá com seus 50, 60 anos, o que eles pensam? Pô, eu sou um solteirão que não aproveitou a vida. É isso a mentalidade que eles mesmos vão criando deles. Porque eles perdem o sentido do próprio sacerdócio, né? E como reagir diante do erro? Já estou acabando, ó. Como reagir diante do erro? Tá, Thaís? Eu não sabia de nada disso, tal. E agora, né? Se eu me deparar com uma coisa dessa, o que eu tenho que fazer? Gente, sinceramente, por experiência própria que já tentou fazer de tudo. Primeira coisa é rezar. Rezar, mas rezar de verdade. Rezar. Rezar, fazer sacrifício, fazer penitência. E outra, é tentar de alguma forma se aproximar. Isso, São José Maria Escrivá fala muito. Não adianta, hoje eu vejo, precisei apoiar muito, para entender que não adianta você chegar no final da missa e falar, oi padre, posso falar com o senhor? Deixa eu te falar, o Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo aqui que fala que Jesus multiplicou o pão sem. Sabe, ele vai chegar para você e vai falar assim, você é um soberbo, você quer ensinar o padre, você é um idiota. Está interpretando de outra forma. Você está interpretando errado, quem fez teologia e filosofia sou eu, você é um ignorante, tem mais 4 paróquias na cidade, fica à vontade. É isso que você vai escutar. Então assim, gente, não adianta. Por quê? Tem uns que sabem da teologia da libertação e quem não sabe foi o que aprendeu no seminário. É ter paciência. Então, o que você tem que fazer? O que é um segredo, assim? É tentar pegar a amizade e dar, por exemplo, né? Eu gosto muito de dar biografia de santo. Você pega a biografia de São Maximiliano Maria Kolbe. Cara, aquele livro é de chorar, assim, do início ao fim. Você pega a história dele. O cara estava no campo de concentração. Ele celebrava a missa escondido. Ele pegava um pedacinho do pão, um pedacinho do vinho. Ele celebrava a missa. Ele estava proibido de atender confissão, então ele não podia fazer isso aqui, porque isso aqui era muito claro para os soldados que ele estava atendendo confissão. Ele tinha um símbolo, era um aperto de mão, representando a absolvição. Ele fazia escondido. Por quê? Porque ele sabia o que era o sacerdócio dele. Foi um santo que entendeu o sacerdócio. Ele estava ali dentro, ele estava proibido de celebrar a missa, ele celebrava. Ele estava proibido de atender confissão, ele atendia. Por quê? Porque ele sabia que ele não era igual a todo mundo. Ele falava, cara, olha isso, eu tive a oportunidade de estar aqui. Ele preparava os caras para a morte. São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi ficar num lugar, a morte dele, eles fecharam ele num lugar e a intenção era morrer de fome, morrer de inanição. Então você vai ficar aqui junto com mais 10 negros e vocês vão ficar aí sem comer nada. E vocês vão morrendo. São Maximiliano puxava canto lá. Os caras, os soldados, o que é isso? Os caras que tá fechado aqui morrendo de inanição, eles estão cantando hino, estão cantando salmo. Por quê? Porque ele entendeu o sacerdócio. Você pega um livro desse, você fala assim, você não precisa ficar dando indireta, nada. Não é soberba, é amor mesmo. Sabe, só que eu demorei muito para entender isso. Eu ia falar assim, padre, hoje é o dia do padre, 4 de agosto, hoje é seu aniversário de ordenação sacerdotal, hoje é seu aniversário de vida, eu queria te dar um livro de presente, a história de São Maximiliano Maria Kolbe, muito bom. Pronto. Não é querer ensinar padre, não é querer mostrar que você é melhor, não é nada. É simplesmente falar, isso aqui é pra você deixar de ser herege. Não. Eu queria te dar um livro de presente, eu acho que o senhor vai gostar. Depois comenta comigo o que o senhor achou.
cara vai ler e vai falar, pô, isso aqui é ser sacerdote. Não é só um solteirão que não faz mais nada da vida. Não, esse aqui é ser padre. Aquilo pode converter um padre. Então é assim, é pelo amor. Eu só fui entender isso muito pouco tempo atrás, né? Por quê? Porque eu fui muito soberba, de falar, não, olha aqui, o catecismo está aqui. Toda santa missa, olha lá, opa, daqui ó, o catecismo não fala isso, o senhor está errado. Opa, daqui ó, o missal está falando isso aqui, o senhor fez errado. Opa, ó, o código de direito é assim, o senhor está falando errado. Cara, você vai ser primeiro odiado, você vai ser soberbo, os caras não querem. Imagina, eu, uma mulher, 30 anos de idade, mas que essa menina aqui, 30 anos, o que ela quer me ensinar? Você não, entendeu? Você só pega ódio, não é assim, não façam isso, entendeu? Não fica criando picuinha, não façam isso, né? A gente tem que amar os nossos sacerdotes. São José Maria Escrivá fala isso, amar. A gente precisa rezar por eles, a gente precisa, sabe, fazer de tudo mesmo para tentar fazer eles enxergarem o que eles são. Porque eles não enxergam o que eles são, né? E para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Eu escrevi um conto. Tinha que ser 2 aulas. Eu escrevi um conto e queria, a partir desse conto, né, que eu terminar a aula com ele, dar isso aqui é uma analogia a tudo que foi falado na aula, né? Eu, como sou professor de matemática, vou puxar para o meu lado. Imagine um professor de matemática que sempre ensinou a tabuada do mesmo jeito. Os alunos sentados em fileira, repetindo a tabuada que o professor escrevia na lousa de giz. Depois de muitos anos, os professores daquela escola se reúnem e decidem mudar a forma de ensinar. Não usar mais lousa, nem manter os meninos sentados em fila, mas levá-los para o jardim da escola, colocá-los sentados no chão, entregar um tablet para cada aluno e, através de um jogo, ensinar a tabuada. Os professores dessa escola transformaram a forma de ensinar em algo mais leve, de forma que as crianças pudessem aprender usando de algo que faz parte do dia a dia delas, ou seja, através do tablet, que é um instrumento já familiar a elas. O intuito aqui não é fazer uma análise de qual das duas formas é mais eficiente para ensinar a tabuada. Há muitíssimos fatores aqui a serem analisados e é algo que não cabe a nós. O importante é reparar que em momento algum a tabuada foi alterada e nem teria como ser, mesmo se isso fosse a vontade do professor ou até mesmo da maioria dos professores, já que ela é algo perene, que está acima da vontade humana. Agora imagine que alguns desses professores, ao sair dessa reunião, resolvem divulgar em suas redes sociais: a velha e retrógrada matemática já era. Chega de lousas de giz e meninos sentados em fileira. Agora é hora de aprender uma nova tabuada em que 3 vezes 2 não será mais 6. Bom, acho que não seria exagero chamar esses professores de loucos e mentirosos, não é mesmo? Pois não foi isso que foi decidido em reunião. Vamos continuar nosso exercício de imaginação. Imaginar que esses professores loucos e mentirosos são também professores de faculdade, para jovens que pretendem ser professores no futuro. Esses professores loucos e mentirosos, chegando na sala de aula da faculdade, dizem: atenção, a tabuada mudou. É necessário que vocês aprendam a nova tabuada para passar de ano. Esses alunos então aprendem a nova tabuada, ensinada pelos professores loucos e mentirosos, que inventaram algo que nunca existiu e nem poderá existir, já que é um atentado contra a própria lógica. Bom, esses alunos se formam e se tornam professores, e com muita boa intenção, passam a ensinar a nova tabuada em escolas espalhadas por todo o país. Porém, alguns alunos, estudando os manuais de matemática e usando a razão, percebem que aquela não é a verdade. Não existe a possibilidade de que 3 vezes o número 2 não resulte em 6. Eles então se levantam e se põem a questionar o professor bem intencionado, mostrando através de palitinhos de fósforo que não existe a possibilidade de colocar 3 conjuntos de 2 palitinhos e não resultar em 6 palitos. O professor bem intencionado, ao invés de reconhecer que a verdade é uma só e que não se pode ir contra a própria lógica, prefere atacar aquele grupo de alunos, dizendo que são antiquados, retrógrados e soberbos. Os alunos não deixam que essas ofensas os atinjam e começam a formar grupos de estudos
com os demais colegas para ensinar a tabuada de sempre ao maior número possível de pessoas. O professor bem intencionado, não contente com a situação, começa a usar as aulas para atacar aquele grupo de estudos, dizendo que são separatistas e estão causando divisão na escola. Bem, o final dessa história ainda não foi escrito. Não há final, porque a história ainda está acontecendo. E os protagonistas dessa história somos nós mesmos. Cabe a nós a pergunta decisiva: teremos coragem de ir contra esses professores e continuar aprendendo e ensinando a tabuada de sempre? Ou será melhor cairmos no conformismo para não nos indispormos com ninguém e fingirmos que está tudo bem dizer que 3 vezes 2 não é 6? A salvação de nossa alma depende dessa resposta.